1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Nós vamos falar hoje de forma mais específica sobre a ceia do Senhor, que fará parte do culto nesta manhã. O nosso culto é um culto temático que versará sobre a ceia, mas hoje nós particularmente não vamos apenas participar da ceia, mas vamos ver algumas instruções paulinas, vamos descobrir algumas lições da parte de Deus por intermédio, claro, do apóstolo Paulo, e vamos ver o que esse texto glorioso tem a nos ensinar nesta manhã. 1 aos Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34 diz o seguinte: Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos lhe pedir, como sempre fazemos, que fale conosco nesta manhã por meio desse glorioso texto, esse glorioso trecho da sua palavra. Senhor, nós louvamos o seu nome, nós te agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, te agradecemos pela sua igreja aqui reunida, pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, temos a rica e preciosa oportunidade de nos reunirmos a cada semana na sua casa para termos comunhão uns com os outros, com o Senhor, com o teu Espírito. Podemos ser instruídos nessas ocasiões pela sua palavra e nós te agradecemos, Pai, porque quando nos encontramos, quando nós congregamos, como a sua própria palavra nos diz em Hebreus, nós somos ali edificados, somos abençoados, e isso é um importante contributo para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa edificação, enfim, para que sejamos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores servos e servas do Senhor. Abençoe-nos neste momento em que nós acabamos de ler um trecho importantíssimo da sua palavra, relevante da sua palavra sobre a ceia, e te pedimos nesse momento que o Senhor venha nos ensinar, que as verdades presentes nesse texto venham de fato, Senhor, estar também presentes na nossa vida. Instrua-nos nos teus caminhos, na sua verdade, na sua palavra, e nos abençoe nesse momento, por favor, é o que nós te pedimos, agradecidos, no nome santo, glorioso, eterno e bendito do seu Filho Jesus.
Amém. Amém? Por favor, pode se assentar. Meus irmãos, o tema sobre o qual eu quero refletir com vocês na manhã de hoje, nesse culto especial e particular de ceia, e tema este que já é sugerido pelo próprio texto lido, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o tema da nossa mensagem nesta manhã. E quando nós olhamos para essa epístola de 1 aos Coríntios, nós já sabemos, inclusive estudamos isso aqui tempos atrás com os nossos irmãos, pastor Rodrigo, Miguel, pastor Dilson, aqui nos cultos às quartas-feiras. Vocês, os irmãos que vieram, certamente descobriram nas leituras e nos estudos que a igreja de Corinto, ela tinha uma série de problemas. No capítulo 1, me refiro à primeira aos Coríntios, não entrando aqui na segunda epístola aos Coríntios, mas no primeiro capítulo, a gente descobre já de cara, no capítulo 1, que 1 aos Coríntios tinha problemas ali de panelinhas. Um dizia que era de Paulo, de Cefas, de Apolo, de Cristo e aquela coisa toda. Quando a gente vai para o capítulo 3, Paulo vai dizer que os coríntios, obviamente não todos eles, mas alguns deles ali presentes na igreja eram carnais. Quando vamos para o capítulo 5, descobrimos, por exemplo, que havia problema sexual ali na área sexual na igreja, porque tinha um indivíduo que estava se relacionando com a mulher ali do seu pai. Então, um caso de fornicação, em termos bíblicos, vamos assim dizer, presente na igreja. No capítulo 6, algo que não acontece nos dias de hoje, um irmão arrastando outro irmão diante dos tribunais humanos, perante juízes humanos. No capítulo 7, uma série de dúvidas os coríntios possuíam acerca do casamento. No capítulo 8, uma série de dúvidas relacionadas à carne sacrificada aos ídolos. No capítulo 9, uma série de dúvidas acerca dos dons espirituais. E aí, para não avançarmos todo o livro, no capítulo 15, uma série de dúvidas e problemas quanto à ressurreição, existiam crentes coríntios, pasmemos, que não acreditavam na ressurreição. Como que pode? O sujeito é crente e não crê na ressurreição. E nesse ínterim todo, nós nos deparamos com o capítulo 11, onde, para variar, mais um problema está presente ali na igreja coríntia, que diz respeito à ceia do Senhor e, sobretudo, a maneira de lidar com as pessoas e, mais especialmente falando, mais particularmente falando, pessoas de classe social inferior, pessoas menos favorecidas em termos monetários ou em termos financeiros, como nós popularmente chamamos pessoas pobres. Então, estamos diante de uma igreja que está experimentando uma série de problemas. E Paulo vai trazer uma série de orientações a esta igreja. Mas voltando aqui ao nosso texto, meus irmãos, hoje nós estamos celebrando um culto especial, que é o culto de ceia, e por essa razão eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã, como já adiantamos, sobre esse tema específico, a ceia do Senhor. Nós cristãos bem sabemos, muito bem sabemos, que o Senhor nos deixou duas ordenanças, isto é, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. E no que diz respeito a esta última, ou seja, a ceia do Senhor em particular, o texto bíblico de 1 Coríntios 11, versículos 17 a 34, que nós acabamos de ler, ele nos ensina algumas lições preciosas sobre esta ordenança, isto é, sobre a ceia do Senhor. E nesta passagem bíblica em particular que lemos, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para 6 direções distintas, pelo menos. Primeiro, nos ensina a olharmos para o lado, nos versículos 17 a 22. Segundo, nos ensina a olharmos para o alto, nos versículos 23 a 25. Em terceiro lugar, nos ensina a olhar para o presente, no versículo 26, parte A. Em quarto lugar, nos ensina a olhar para o passado, conforme o versículo 26, parte B. Em quinto lugar, nos ensina a olharmos para o futuro, conforme o versículo 26, parte C.
E por fim, em sexto e último lugar, essa passagem nos ensina a olharmos para dentro, conforme os versículos 27 a 34. Então, diante disso e a partir desses breves dados, dessa brevíssima introdução, eu quero convidar os irmãos a descobrirem comigo cada um desses 6 tipos de olhares, estes 6 olhares voltados para 6 direções distintas a partir desse texto bíblico. Indo direto ao primeiro olhar, nós aprendemos em primeiro lugar que a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o lado. A ceia do Senhor nos convida, em primeiro lugar, a olharmos para o nosso lado. Veja o que dizem os versículos, por favor, os versículos 17 a 22. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Mencionamos isto no primeiro capítulo. Esse assunto vira e mexe, ele volta à tona e aparece de novo, reaparece no capítulo 11. E até certo ponto eu creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Um negocinho que se chama egoísmo ou individualismo. Muitos crentes coríntios, isso não existe nos dias de hoje, mas existia naquela época, muitos crentes coríntios olhavam apenas para o seu próprio umbigo. Eram profundamente egoístas e individualistas. Mas o texto prossegue. Assim, enquanto um fica com fome, o que acontece? Outro exagera e se embriaga. Versículo 22, olha o que diz. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Perceberam que o problema também diz respeito a pessoas mais pobres, menos favorecidas, que, no contexto da ceia, ao que parece, meus irmãos, os estudiosos, quase de forma consensual, claro que tem um ou outro que diverge, mas muitos estudiosos entendem que, junto à ceia do Senhor, existia uma refeição fraterna, um banquete fraterno, que é chamado de festa ou banquete ágape, ou agape, para ser mais correto em grego. Então, ou esta refeição fraterna ocorria antes da ceia, ou ocorria logo posteriormente à mesma. Algo semelhante, grosso modo, apenas a título ilustrativo, o que nós costumamos fazer nos últimos domingos de cada mês, à exceção, por exemplo, de hoje, particularmente quando nós emendamos um momento de refeição e de confraternização junto à ceia, algo que grosso modo lembra isso. Mas o que acontece nesse contexto? Durante esses banquetes, durante essas refeições, pessoas mais afoitas, mais egoístas, talvez mais gulosas, talvez mais glutonas e muito egoístas, muito individualistas, olhavam apenas para si mesmas, para si próprias e deixavam os menos favorecidos, os mais pobres, talvez pela sua condição social, em último lugar, de modo que muitas vezes estas pessoas eram desfavorecidas nesse banquete e assim por diante. Então, esse de forma geral é o teor da bronca, da reprimenda, da exortação de Paulo nesse contexto. E ao ler esse texto, nós podemos perceber, portanto, que a igreja de Corinto, ela tinha diversos problemas, sobretudo na área dos relacionamentos pessoais. As igrejas, de forma geral, não existe igreja perfeita. Quando possui problemas, estes se dão, via de regra, na área dos relacionamentos pessoais. Claro que se dão também na área de doutrinas, se dão em várias outras áreas, é fato, nós sabemos disso, mas uma das áreas em que esses problemas mais estão presentes diz respeito à área dos relacionamentos interpessoais. E nos versículos 17 a 22, meus irmãos, nós podemos notar pelo menos 4 tipos de problemas. Primeiro, havia conflitos. Em termos gerais, Paulo diz que havia divergências entre eles nos versículos 18 e 19. Ora, haver divergências é até natural.
acerca de um procedimento, acerca de um elemento que existe de repente no culto, na liturgia, no almoço, como deve ser feito. Um diz que pode ser feito de um jeito, o outro dá a sugestão que seja feito de outro, né? Só que essas divergências evidentemente não podem e não devem se traduzir em brigas, em inimizades. Divergências são coisas comuns, sobretudo a seres racionais, seres inteligentes, seres pensantes, que têm opiniões distintas acerca de várias coisas e, portanto, até é normal esse elemento até certo ponto, digamos, desde que isso não se traduza, não resulte, não tenha como consequência brigas, inimizades e assim por diante, que era o que acontecia na igreja de Corinto. Em segundo lugar, havia algo que não existe hoje também, mas havia um comportamento egoísta. Perceba que cada um comia a sua própria ceia sem esperar pelo irmão. E desse modo, alguns acabavam ficando com fome, conforme os versículos 20 a 21, parte A. Terceiro, havia excessos na igreja de Corinto, diferentemente do que ocorre nas igrejas protestantes hoje, sobretudo no nosso contexto brasileiro, não no contexto europeu, que é já um pouco diferente, mas na maioria das igrejas, no nosso contexto tupiniquim, não se serve o vinho na ceia, se serve suco de uva, por questões de prudência, por questões de sensatez, e assim por diante, porque imaginemos uma pessoa que foi liberta do alcoolismo, que bebia de cair, e de repente na ceia do Senhor ela dá um golinho. Para quem já foi alcoólatra, é um golinho, meus irmãos, é um dedinho que pode fazer com que toda aquela vida pregressa de alcoolismo e de embriaguez ela volte à tona. Então, por prudência, as igrejas em geral não administram, existem várias que administram vinho mesmo, mas muitas administram suco de uva, que simboliza muito bem ali o vinho. Mas o que acontece? Na igreja de Corinto não era suco de uva, era vinho. Então veja só, em terceiro lugar havia excessos. Alguns bebiam vinho demais e, portanto, se embriagavam, dando assim um péssimo testemunho, conforme o versículo 21, parte B. Já imaginou? O contexto é de culto da ceia, tem um banquete de confraternização, as pessoas vão almoçar e tem alguns irmãos embriagados, bêbados no contexto da ceia, não tem o menor cabimento. E é por isso que Paulo dá, com razão, Paulo tinha que passar por cada uma, né? Os irmãos já imaginam, né? Então, tinha que dar uma bronca bem dada, é por isso que os coríntios, vira e mexe, eles acabam recebendo essas reprimendas. E por fim, em quarto e último lugar, havia desrespeito para com os irmãos mais pobres, versículo 22. Então havia um problema social na igreja. Esses diversos problemas presentes na igreja de Corinto, sobretudo na área dos relacionamentos pessoais, nos ensinam, portanto, que a ceia do Senhor é um convite para olharmos para o lado, para o nosso próximo, para o nosso irmão, e não apenas para o nosso próprio umbigo. Por que Paulo dá um puxão de orelha, e muito bem dado, e muito bem merecido ali na igreja coríntia local, naquele contexto? Por que ele o faz? Porque eram, não todos, é claro, mas alguns deles, caso contrário a reprimenda não faria sentido, pelo menos alguns deles eram profundamente egoístas. E, meus irmãos, a ceia do Senhor nos fala sobre comunhão com Cristo, com Jesus, é claro, mas ela também nos fala sobre comunhão com o nosso irmão, que é um membro do corpo de Cristo, e que por isso ele merece o nosso amor, o nosso apreço, a nossa consideração e o nosso respeito. Por isso, em primeiro lugar, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o lado, para o nosso irmão, para a nossa irmã, e a olharmos para ele e para ela com apreço, com consideração, com educação, com respeito, com amor fraternal. Por isso que, em primeiro lugar, a ceia do Senhor é um maravilhoso convite para olharmos para o nosso lado, para o nosso irmão. Algo que muitos coríntios não estavam fazendo na ocasião desse texto. Em segundo lugar, também aprendemos que a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o alto. Depois de termos olhado para o nosso irmão, para a nossa irmã, incluindo os menos favorecidos, sobretudo eles, os mais pobres, então, em segundo lugar, nós devemos olhar para o alto, para Jesus.
Veja o que dizem os versículos 23 a 25. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. O que foi isso, Paulo? Ele explica que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Então, observem que depois de nos convidar em primeiro lugar para olharmos para o lado, a ceia do Senhor nos convida agora a olharmos para o alto e, mais precisamente falando, nos convida a olharmos para Jesus. A ceia do Senhor, meus irmãos, aponta para Jesus e, portanto, ela é profundamente cristocêntrica. A ceia não é antropocêntrica, ela é cristocêntrica. E aqui nos versículos 23 a 25 que lemos, a fala de Paulo nos ensina pelo menos 4 coisas a respeito de Jesus e da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor foi um ensino que Paulo recebeu de Jesus. No versículo 23, parte A, Paulo revela qual é a origem do seu ensino sobre a ceia do Senhor. Ele diz: porque eu recebi do Senhor. Observe que Paulo não arquitetou, não imaginou, não planejou, não tramou, não inventou o ensino sobre a ceia do Senhor, mas ele simplesmente recebeu tal ensino da parte do Senhor Jesus. Como ele recebeu, o texto não nos diz. Alguns estudiosos, alguns teólogos, alguns exegetas, alguns biblistas entendem que tenha havido uma revelação direta de Jesus. Outros entendem que Paulo está se referindo ao testemunho bíblico, ou seja, Paulo deveria conhecer pelo menos a tradição oral dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, especialmente os sinóticos, que falam sobre a ceia do Senhor, e é isso que ele está aqui transmitindo. Então existe essa divergência sobre a natureza precisa desse ensino do Senhor Jesus, se foi uma revelação mística espiritual, ou se simplesmente Paulo a recebeu por tradição oral. De uma forma ou de outra, seja como for, ele a recebeu do Senhor e não recebeu de homens. Esse é um ponto importante. Em segundo lugar, a ceia do Senhor foi um ensino que Paulo transmitiu aos cristãos da igreja de Jesus, a igreja de Corinto. Quando eu olho para a igreja de Corinto e olho para a minha vida, para a nossa vida, para a igreja de Cristo no sentido genérico, meus irmãos, eu não tenho como me comover. Porque, como a gente disse agora brevemente na nossa introdução, se há uma igreja que é sinônimo de problema no Novo Testamento, essa é a igreja coríntia. Todos os tipos de problemas, a igreja parece um para-raio, ela atrai todo tipo de problemas ali. Todo tipo que você imaginar de problemas, eles têm. Problemas de relacionamento, problemas doutrinários, problemas na área do sexo, problemas relacionados ao juízo, tudo está ali. Só que eles são amados por Paulo, são amados por Deus. E quando nós lemos o início, já a introdução da Epístola aos Coríntios, eles são chamados de eleitos. É evidente que esse título não se aplica a cada crente coríntio individualmente, é claro, sempre tem, infelizmente, ali o joio no meio do trigo, ou o joio no meio da joia, como eu costumo brincar e dizer, sempre tem. Mas o fato é que Deus ama a sua igreja, em que pese muitas vezes os seus pecados. Não estou dizendo que Deus seja conivente com os pecados, que ele seja cúmplice dos mesmos, longe de mim dizer tal coisa ou imaginar tal coisa, mas o que eu quero dizer é que a igreja é imperfeita na sua natureza, porque ela é constituída de pecadores, e em que pese esse ponto flagrante, óbvio e claro, Deus ama a sua igreja e Jesus morre por ela, além de morrer, obviamente, por todo mundo e por toda a humanidade. Então, quando eu olho para um Deus que ama igrejas como esta de Corinto, meus irmãos, eu não tenho como fazer outra coisa a não ser me comover diante de tamanho e tão profundo amor como é o amor gracioso de Deus por mim, por você e pela sua igreja, a despeito dela mesma, apesar dela mesma e dos seus muitos pecados. Mas em terceiro lugar, eu também aprendo aqui que
a ceia do Senhor, ela aponta para a morte expiatória de Jesus. Expiatória com X. E quando nós nos referimos a isso, estamos nos referindo à morte que tem o duplo sentido, a morte de Jesus tem o duplo sentido de que, em primeiro lugar, ela propicia a Deus ou torna a Deus favorável aos pecadores, obviamente aos pecadores arrependidos, e ao mesmo tempo a morte de Jesus, ela remove os nossos pecados. Mais uma vez, obviamente falando dos crentes, daqueles que creem em Jesus. Mas observe o que aparece aqui no texto. Paulo, citando Jesus no versículo 24, ele diz: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Percebam o elemento expiatório na morte de Jesus. Depois disso, Paulo, citando novamente Jesus, no versículo 25, ele declara: este cálice é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue. Perceba, portanto, que a ceia do Senhor aponta para um Jesus que não apenas viveu entre nós, mas que também morreu por nós na cruz, por mim e por você. Então esse ponto, ele também é muito claro aqui no texto. Em quarto e último lugar, a ceia do Senhor é um memorial cristológico. É um memorial cristológico. E aqui, algumas tradições evangelicais, ou teologais, ou doutrinárias, divergem quanto a esse sentido. É parte da igreja cristã, no presente caso, a igreja católica, por exemplo, quando Jesus vai dizer este é o meu corpo, este é o meu sangue, aquela coisa toda, né, referindo-se ao cálice, ao pão e tudo, entenderão que aqui nós temos o elemento ou a doutrina da transubstanciação. Isto é, no momento eucarístico da Eucaristia, os elementos do pão e do vinho, quando abençoados pelo sacerdote, eles se transformam ali no corpo e no sangue mesmos de Jesus. Algo em que nós, cristãos evangélicos protestantes, não acreditamos. Outra doutrina ensina a consubstanciação. Ou seja, no momento da ceia, o corpo e o sangue de Jesus estão presentes, a substância do corpo e do sangue de Jesus estão presentes nos elementos do pão e do vinho, algo em que, de forma geral, os cristãos protestantes também não acreditam, não concordam com essa leitura. E, por fim, nós temos a perspectiva assim chamada zwingliana, de Ulrich Zwinglio, que é aquela da presença simbólica que vai dizer que durante o momento da ceia ou na própria ceia, os elementos do pão e do vinho ou do suco de uva, no nosso caso, eles ali representam ou simbolizam o corpo de Jesus morto ali por nós, o próprio Senhor Jesus morto por nós na cruz do Calvário e assim por diante. E é a essa terceira perspectiva que nós acabamos ali dando com nosso consentimento ou acreditando na mesma nesse contexto. Mas observe que a ceia do Senhor, ela é um memorial cristológico. Nos versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo, citando mais uma vez Jesus, diz o seguinte: façam isto em memória de mim. E já demos as explicações prévias, bem brevemente, sobre três principais correntes sobre essa perspectiva. Mas note que a ceia do Senhor não é sobre o pastor da igreja local, não é sobre o teólogo, não é sobre os músicos, não é sobre os crentes, mas é sobre o Senhor Jesus. Por isso, a ceia possui um caráter cristológico e não antropológico. Ela fala sobre Cristo e não sobre os homens. É sobre o que Jesus fez por mim e por você na cruz e não sobre o que nós fazemos para Ele enquanto igreja. Por mais que as nossas obras sejam importantes, não é sobre isso que 1 Coríntios 11 trata, mas sim sobre as obras de Jesus, sobretudo sobre a sua morte realizada na cruz do Calvário pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados. Em suma, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o alto, para o Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, continuando a leitura desse texto, também aprendemos que a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o presente, para o presente. Eu digo isso com uma certa frequência quando nós ministramos a ceia
e talvez em um ou outro ponto eu seja um pouco redundante ou repetitivo, né? Mas é importante nós trabalharmos muito esse elemento aqui. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o presente. Acompanhe comigo o que diz o versículo 26, parte A. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, sempre, sempre. A ceia do Senhor, meu irmão, ela não é um simples evento histórico que aconteceu no primeiro século da nossa era com Jesus e com seus discípulos, e que depois, um pouco mais tarde, se repetiu apenas com Paulo e, por exemplo, a igreja de Corinto, haja vista a leitura desse texto. Além disso, a ceia do Senhor, ela não é como uma peça de um museu que possui apenas um simples valor histórico e que provoca em nós uma certa recordação saudosista àquela época de Jesus e dos discípulos, de Paulo e dos crentes coríntios, quando eles celebravam a ceia e aquela coisa nostálgica, histórica, saudosista e assim por diante. Nada disso. A ceia do Senhor, meus irmãos, é uma observância que o próprio Senhor nos deixou para que fosse celebrada com uma certa periodicidade, com uma certa regularidade, uma certa constância ao longo da história. Existem igrejas que vão celebrar a ceia do Senhor todos os domingos. Outras, como a nossa, talvez a maioria das igrejas, no contexto pelo menos nacional brasileiro, vão comemorar ou celebrar a ceia uma vez por mês. Outra igreja aqui, acolá, isso é mais raro, ela vai celebrar a ceia semestralmente. E a igreja onde eu me converti, isso alguns anos atrás, ela celebrava a ceia do Senhor apenas anualmente, uma vez por ano. É algo que talvez seja um pouco mais fora da nossa realidade. Eu creio que, no mínimo, né, poderemos ter todos os domingos? Sim, a Bíblia não estipula isso. Mas talvez alguns, com medo de trivializar ou banalizar a ceia todos os domingos, o façam ou a celebrem apenas uma vez por mês. Mas não existe uma orientação bíblica clara sobre isso, né? Se todos os domingos, se em todos os encontros da igreja, se uma vez por mês, enfim, é aquilo que o bom senso nos nortear ou nos dirigir para fazermos nesse sentido. Mas observe aqui que a ceia do Senhor, ela é uma observância que o Senhor nos deixou para que fosse celebrada com uma certa periodicidade ao longo da história. E por isso, quando Paulo usa o advérbio de tempo sempre, isto é, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, no versículo 26, parte A, ele tinha em mente a dimensão sempre presente ou continuamente presente da ceia do Senhor ao longo de toda a história da igreja. Então é importante que a ceia sempre esteja ali presente. E é por isso que nós celebramos, no nosso caso, por exemplo, e na maioria das igrejas, celebramos, mais uma vez, a ceia do Senhor uma vez por mês. Porque nós queremos ter sempre em mente, de forma regular e contínua, o que Jesus fez por nós através da sua morte na cruz, é que nós celebramos periodicamente ou regularmente a ceia do Senhor. Em suma, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o presente, para todas as vezes em que nós a celebrarmos ali comunitariamente com o povo de Deus reunido. Isso faz com que avancemos mais um ponto e cheguemos, em quarto lugar, à seguinte lição. Em quarto lugar, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o passado. O presente é importante, é claro, mas os irmãos descobrirão, e eu já disse isso várias vezes nos cultos de ceia, que a ceia tem um caráter tridimensional. Então ela aponta não apenas para o presente, mas agora também aponta para o passado e também para o futuro, como veremos já daqui a alguns minutos. Mas acompanhe comigo o versículo 26, parte B. Diz lá, vocês anunciam a morte do Senhor. Vocês anunciam a morte do Senhor. Sempre que vocês se reúnem para participar da ceia, sempre a dimensão presente, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Estão apontando para o passado. Mas além da ceia do Senhor nos convidar para olharmos para o presente contínuo, para o presente, como nós mencionamos,
ela também nos convida a olharmos pelo retrovisor para o passado. E no presente caso, nos convida a olhar para a morte de Jesus. E esse, meus irmãos, talvez seja um dos pontos distintivos do cristianismo em comparação com as outras religiões. Esse ponto é muito interessante, é muito curioso. Por quê? Em geral, as religiões têm o costume de comemorar o nascimento dos seus líderes, dos seus fundadores, dos seus mensageiros ou dos seus gurus, vamos assim dizer. Mas o cristianismo, além de comemorar o nascimento do seu fundador, isto é, Jesus, aliás, acabamos de passar pelo Natal, o cristianismo ele também celebra a morte de Jesus. E por que nós cristãos celebramos a morte de Jesus, por exemplo, durante a ceia do Senhor? Simples. Nós celebramos a morte de Jesus porque a morte de Jesus nos deu vida. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Jesus ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e pudéssemos tê-la em abundância, pudéssemos ter vida e vida plena, vida abundante, vida eterna. E é por isso que nós cristãos celebramos com muito amor, com muito respeito e com muita gratidão, com muita devoção, a gloriosa morte do Senhor Jesus Cristo. Porque a morte dele nos transmitiu vida, nos trouxe a vida, nos proporcionou vida, nos abençoou, nos regenerou, nos transformou, nos salvou e profundamente nos abençoou. E é por isso que nós celebramos com alegria e com entusiasmo a ceia do Senhor. Em suma, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o passado, para a morte de Jesus. Mas em quinto e penúltimo lugar, a ceia do Senhor também nos convida a olharmos para o futuro. Para o futuro. Acompanhe comigo o que diz o versículo 26, parte C. Até que ele venha. Até que ele venha. A partir desse ponto, os irmãos já devem ter percebido, como eu disse minutos atrás, que a ceia do Senhor possui esse caráter em termos temporais, esse caráter tridimensional. A ceia do Senhor nos convida a olharmos para 3 dimensões temporais. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o presente, conforme a gente disse minutos atrás. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, versículo 26, parte A. Em segundo lugar, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o passado. Vocês anunciam a morte do Senhor, conforme o versículo 26, parte B. E em terceiro lugar, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o futuro, até que ele venha, conforme o versículo 26, parte C. Desse modo, meus irmãos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, é como se nós estivéssemos transmitindo ao mundo a seguinte mensagem tridimensional. Eu estou me lembrando no presente, através da celebração da ceia, daquilo que Jesus fez no passado, através da sua morte na cruz, e estou com os olhos fixos no futuro, aguardando ansiosamente pela sua segunda vinda. Então, esse caráter tridimensional da ceia, passado, presente e futuro, está continuamente presente quando, por exemplo, celebramos a ceia do Senhor. Como eu tenho dito enfaticamente, em cada culto de ceia, a ceia aponta para essas 3 dimensões temporais. Passado, a morte de Jesus. Presente, as diversas celebrações contínuas da ceia. E futuro, ela aponta para a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, a ceia do Senhor, ao nos convidar a olharmos para o futuro, ela nos transmite uma poderosa mensagem de esperança, de expectativa e de fé. Não é isso? Se a ceia nos convida a olharmos para o futuro, ela está dizendo, em outras palavras, tenham esperança, tenham fé, tenham expectativa. A ceia do Senhor, ela nos faz pensar na gloriosa promessa que Jesus fez aos seus discípulos, por exemplo, em João 14, 18. Quando Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso significa dizer, meu irmão, que
A nossa aparente orfandade, ela é breve, ela é provisória, ela é temporária e ela é passageira. Ela não durará para sempre, porque Jesus voltará para nos buscar e nós ansiamos por esse dia. Nós temos a expectativa de que esse dia chegará, então nós estaremos com Ele para todo sempre, e a ceia do Senhor fala sobre essa gloriosa e maravilhosa expectativa que todo cristão deveria ter profundamente enraizada no seu coração. Jesus voltará. Jesus voltará. Em suma, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o futuro, até que Ele venha. Finalmente, em sexto e último lugar, a ceia do Senhor também nos convida a olharmos para dentro. Esse olhar é muito importante. E Paulo deixa esse tipo de olhar em último lugar. Depois de termos olhado para várias direções, agora é momento de olharmos para dentro. Veja o que dizem, por favor, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, os versículos 27 a 34. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Paulo volta ao tema do início desta sessão, que ele mencionou, dessa passagem bíblica. Lá no início, versículos 17, 18 em diante, ele volta ao mesmo assunto. Então, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E o versículo 34 encerra. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Isso aqui é muito sério. Juízo de quem? Da parte de Deus. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Então, Paulo não estava presente. Acho que se ele estivesse presente, ele ia orar, como eu brinco, às vezes, com imposição de mãos fechadas em alguns coríntios, né? Vem aqui, Coríntio, tum, tum. Né? Agora, observe, meu irmão, que depois de nos convidar para olharmos para o lado, para o alto, para o presente, para o passado e para o futuro, finalmente, a ceia do Senhor também nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos. Não basta olhar para o lado, para o alto, para o passado, presente e futuro. Você tem que olhar para dentro de você. Eu devo olhar para dentro de mim. Isso é claro que Paulo diz respeito à ceia do Senhor, mas isso transcende a ceia. Isso está em todos os cultos, em cada momento da nossa vida. Não é isso? Então, a ceia do Senhor nos convida a sondarmos o nosso próprio coração. A ceia do Senhor nos convida a fazermos um autoexame, um exame de consciência. Esse, em geral, é o teor dos versículos 27 a 34 que nós acabamos de ler. E entre esses versículos, duas expressões em especial merecem a nossa atenção. São duas expressões, entre outras coisas, nós não vamos tratar exaustivamente sobre tudo isso, nem é o nosso propósito nesse culto de ceia, mas duas expressõezinhas aqui nesse trecho que nós lemos, elas têm sido objeto de muita discussão, de muitos debates, de muitas divergências exegéticas, bíblicas e teológicas por parte de pastores, de teólogos e de estudiosos e assim por diante. Em primeiro lugar, merece a nossa atenção a expressão comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno ou indignamente. Essa é uma expressão problemática. Tem sido problemática, está no versículo 27. Ora, afinal de contas, o que significa isso? O que significa comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno ou indignamente? Às vezes, essa expressão
é interpretada por algumas pessoas, por alguns cristãos, em um sentido moralista, dando a entender, por exemplo, que se a pessoa cometeu algum tipo de pecado, e quem de nós não peca, então ela é uma pessoa moralmente indigna e, portanto, ela não pode participar da ceia do Senhor, porque ela está ali no contexto da ceia de forma indigna, está em pecado, está moralmente incorreta diante de Deus. Mas se este fosse o caso, então nenhum de nós, a começar por mim, seria digno de participar da ceia do Senhor. Ninguém é digno de participar da ceia do Senhor. Mas eu entendo que não é sobre isso que Paulo está falando aqui nesse texto e nesse contexto especificamente falando. O texto me parece, meus irmãos, que é claro, ele é razoavelmente claro. No versículo 27, Paulo está falando sobre todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno. Então, aqui o termo indigno, no contexto dessa passagem, se refere à maneira pecaminosa e, portanto, inadequada como alguns cristãos da igreja de Corinto, eles estão tratando ou estavam tratando os cristãos mais pobres no contexto da ceia e da refeição fraterna que eles tinham, que os estudiosos, mais uma vez, chamam de ágape ou agape. Esse é o contexto imediato da passagem. Paulo se refere a isso, por exemplo, no versículo 21, quando ele diz que um fica doente ali, ou melhor, um fica com fome, não doente, no versículo 21. E depois, no versículo 22, Paulo se refere novamente a esse assunto, quando ele dá uma baita bronca nos crentes coríntios, dizendo: ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Prestem bem atenção nisso. Portanto, comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, nesse contexto, significa tratar com desprezo os membros mais pobres da igreja durante a celebração da ceia do Senhor e durante a refeição fraterna que acompanhava a ceia do Senhor. Significa agir de forma egoísta, de forma individualista, não esperando os outros para comerem juntos, se embriagando e desrespeitando, tratando de forma humilhante e desprezível os pobres. É isso que significa, nesse contexto, tomar a ceia do Senhor ou participar dela de forma indigna. Esse é o contexto da passagem. Não significa, meu irmão, se você tem algum pecado, então não participe. Claro, a gente deve confessar os pecados, devemos abandoná-los, né? Mas não é nesse sentido que o texto se refere. Ele se refere a uma situação particular que diz respeito ao relacionamento pessoal entre alguns coríntios e determinados irmãos pobres, menos favorecidos, que estavam sendo desprezados no contexto da ceia e no contexto desse banquete fraterno. É isso que é comer o pão ou beber o cálice de forma indigna nesse contexto. Só que aí surge uma segunda expressão também um pouco problemática. Em segundo lugar, merece igualmente a nossa atenção a expressão quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, que aparece no versículo 29. Ora, o que significa essa expressão, o corpo do Senhor aqui? Né? Comer e beber sem discernir o corpo do Senhor. Isso significa exatamente o quê? Existem pelo menos, entre outras possíveis, pelo menos 3 linhas distintas de interpretação. Primeiro, o corpo do Senhor se refere ao corpo de Jesus literalmente. Segundo, o corpo do Senhor se refere ao corpo de Jesus simbolicamente, ou seja, se refere aos elementos do pão e do vinho ou do suco de uva, no nosso caso, durante a ceia. E terceiro, o corpo do Senhor, ele se refere ao corpo místico de Cristo, que é a igreja reunida. Estas são, entre uma ou outra mais possível interpretação, estas são as 3 interpretações principais. A julgar pelo contexto da passagem, de novo, é o contexto que é, via de regra, decisivo quanto àquela que parece ser a melhor interpretação. A julgar pelo contexto dessa passagem, eu creio que a resposta seja uma combinação das alternativas 2 e 3. Ou seja, não discernir o corpo do Senhor significa tanto desprezar, em primeiro lugar, os cristãos mais pobres, conforme os versículos 21 e 22, que citamos várias vezes nesta manhã,
cristãos estes que evidentemente são parte do corpo do Senhor, isto é, da igreja, como significa também, por extensão, em segundo lugar, desprezar o próprio Senhor, que é representado na ceia pelos elementos do pão e do vinho. Em outras palavras, isto é muito sério. Claro que tudo que está na Bíblia é sério, mas preste atenção no que eu vou dizer. Em outras palavras, quem despreza os membros pobres da igreja também está desprezando o próprio Senhor Jesus, que está presente na ceia de forma simbólica, através do pão e do vinho, que por sua vez representam o seu corpo. Então, quando, num contexto, não só da ceia, em qualquer contexto, mas especialmente no contexto da igreja, né, da celebração de um culto, de um contexto litúrgico, desprezar uma pessoa pelas suas condições financeiras, talvez mais precárias, é desprezar o próprio Senhor dessas pessoas, que é Jesus. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Por isso que o maravilhoso de nós congregarmos numa igreja é termos esse encontro entre pessoas de vários níveis de escolaridade. Tem pessoas mais cultas, pessoas menos cultas, pessoas com mais dinheiro, menos dinheiro, pessoas que são patrões, outros são empregados, alguns são empreendedores, outros são assalariados, enfim, temos pessoas de todos os níveis, de todos os tipos, de todas as culturas, assim por diante. E isso é maravilhoso porque no reino de Deus e no Evangelho, o Evangelho nivela todos nós. Não existe quem seja melhor do que o outro no contexto evangelical ou bíblico. Todos nós somos absolutamente iguais. E isso é muito importante porque a gente vai ver na sequência, a igreja de Corinto, não pensem que ela pinta e borda e faz o que quer e as coisas continuam do jeito que estão e Deus faz como aqueles 3 macaquinhos, né? Ele não ouve nada, não vê nada, não fala nada. Não. Esses comportamentos, ao que tudo indica, reiterados dessa igreja, trouxeram sobre ela o juízo de Deus. Deus ama a igreja, mas ele não faz vistas grossas ao pecado da igreja. Isso é muito sério e muito importante. Porque muitos coríntios estavam desprezando os pobres, estavam tratando de forma totalmente trivial e banal e profana a ceia do Senhor, se embriagando no contexto ali do culto e fazendo tudo errado. O que acontece? O juízo veio sobre muitos deles. Veio sobre muitos deles. Então, observe aqui comigo que Paulo diz que esse tipo de comportamento indigno que nós explicamos, e sem discernimento quanto ao corpo do Senhor por parte de alguns cristãos da igreja de Corinto, que nós acabamos de explicar também, tinha resultado em um juízo tríplice da parte de Deus. Juízo este que veio sobre a igreja. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:30. Preste bem atenção nesse texto. Por isso, há entre vocês, primeiro, muitos fracos. Segundo, e doentes. Terceiro, e vários já dormiram. Não é que muitos foram para casa com a barriga cheia e dormiram. Aqui dormiram é o eufemismo para a morte. Muitos morreram. E ele coloca uma cláusula explicativa. Por isso, ó Coríntios, porque vocês desprezam o pobre, porque vocês banalizam a ceia do Senhor, porque vocês, ao que tudo indica, fazem isso de uma forma certamente reiterada, não é um caso isolado ou pontual, mas deveria ser prática. Paulo então dá aquele puxão de orelha e ele diz, porque vocês vivem desse jeito, não todos, é claro, mas certamente muitos deles, o juízo veio sobre vocês e veio de forma tríplice. Como? Primeiro, Paulo dá a entender aqui que a fraqueza física ou espiritual, ele não especifica o que é essa fraqueza, pode ser física ou espiritual, pode ser as duas coisas, né? A doença física e a morte também física, né? Dormir aqui é uma referência à morte. Em algumas situações, e não todas, estes juízos vieram ou sobrevieram à igreja de Corinto como consequência dos seus pecados, sobre os quais nós falamos agora há pouco. Então, meus irmãos, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da igreja, ele é amoroso, ele é compassivo, ele é longânimo.
pastor Dilson leu no início aqui do culto que Deus não quer que alguns se percam, Ele quer que todos se salvem. É verdade, o Deus da Bíblia é amoroso, Ele é longânimo, Ele é gracioso, Ele é compassivo, mas Ele também é justo. E Pedro vai dizer, em uma das suas epístolas, que é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós descobrimos um tal de Ananias e uma tal de Safira que recebem um juízo de Deus e morrem. E a gente pensa que é um caso isolado. Leia 1 Coríntios 11, a gente acabou de ler o texto. O texto vai dizer no versículo 30 que havia fracos, doentes e muitos que morreram. Por quê? Por causa do tratamento displicente para com os pobres que estavam sendo humilhados no meio da igreja e por causa do tratamento totalmente banalizado, profano e mundano acerca da ceia do Senhor e nos relacionamentos interpessoais. Meu irmão, em razão disso, Paulo ordena aos coríntios 2 vezes que eles façam um autoexame. Vocês se lembram do que eu disse? Que esse texto nos apresenta vários olhares, não é isso? Olhar para o lado, primeiro deles, que é olhar para o irmão. Por quê? Porque era o problema da igreja de Corinto. Era um dos problemas. Cada um olhava só para si, para o seu umbigo, e desprezava, sobretudo, os irmãos mais pobres. Então, Paulo começa dizendo, olhe para o lado. Não como os pregadores dizem hoje, né? Olhe para o irmão que está ao seu lado. Não é nesse sentido. Mas devemos olhar para o lado. Devemos olhar para o alto. Devemos olhar para o passado, para o presente e para o futuro, mas também devemos olhar, sobretudo, para dentro de nós. Essa sexta direção é muito importante. Depois de olhar para todas essas direções, Paulo diz, vocês devem olhar para dentro de si mesmos. Veja se isso é verdade ou não comigo. Vamos lá. Paulo diz 2 vezes isso. Primeiro, Paulo diz no versículo 28, depois de tudo que ele disse, veja só o que aparece aqui. Examine cada um a si mesmo. É hora de olhar para dentro. E então, coma do pão e beba do cálice. E depois, no versículo 31, Paulo escreve mais uma vez, mas se examinássemos a nós mesmos, o que acontece, Paulo? Não receberíamos juízo. Paulo diz, sabe por que o juízo está vindo sobre vocês? Em forma de fraqueza, de doença, até de morte, porque vocês não estão fazendo exame de consciência. Vocês não estão sondando o próprio coração. Irmãos, olhar para dentro de nós mesmos é muito importante. Às vezes nós somos hábeis e velozes em olharmos para a vida do outro. Mas, curiosamente, temos uma súbita amnésia, eu estou sendo irônico de propósito, e nos esquecemos de olhar para a nossa própria vida. Como que eu estou diante de Deus? Será que, às vezes sem querer, às vezes de forma inconsciente, eu não estou tratando o meu irmão de forma desrespeitosa, de forma pretensiosa, de forma arrogante? Talvez porque esse meu irmão more numa casa de aluguel e eu tenho uma casa própria. Talvez porque o carro dele seja inferior ao meu e o meu eu consigo comprar um carro novo a cada ano. Talvez porque ele seja um pobre infeliz de um assalariado, mas eu consigo todo ano viajar 2, 3 ou mais vezes. Irmão, tome cuidado com essa postura. Não é uma pregação terrorista, não é do meu feitio, mas eu só estou tentando brevemente contextualizar algumas coisas para que nós olhemos para dentro de nós mesmos, porque esse tipo de comportamento atraiu o juízo de Deus sobre a igreja de Corinto. E não nos enganemos, o juízo de Deus poderá vir sobre a minha e sobre a sua vida, se nós não nos examinarmos, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, e se nós não olharmos de forma condescendente, amorosa, respeitosa, educada e fraterna para com o nosso irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso não é um clichê, isso é bíblico. Ninguém é melhor do que ninguém. Melhor e maior do que todos nós é o nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria então de concluir essa mensagem dizendo que a passagem bíblica de 1 Coríntios 11, versículos 17 a 34, que nós lemos e sobre a qual falamos, ela nos trouxe várias importantes lições sobre a ceia do Senhor. Nesse texto nós pudemos aprender que a ceia do Senhor nos convida a olharmos para 6 direções distintas.
Primeiro, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o lado, para o nosso próximo, para o nosso irmão em Cristo, conforme os versículos 17 a 22. Segundo, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o alto, para Jesus, conforme os versículos 23 a 25. Terceiro, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para o presente, isto é, para todas as vezes em que a ceia do Senhor for celebrada, versículo 26, parte A. Quarto, a ceia do Senhor nos convida a olharmos também para o passado, isto é, para a morte de Jesus, para a cruz, para o Gólgota, para o Calvário, conforme o versículo 26, parte B. Quinto, a ceia do Senhor também nos convida igualmente a olharmos para o futuro, para a volta de Jesus, para o seu retorno glorioso, conforme o versículo 26, parte C. E sexto e último lugar, a ceia do Senhor também nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos e a fazermos um autoexame, conforme os versículos 27 a 34. E que Deus use essa palavra para abençoar a sua vida, a minha vida, para nos corrigir nesta manhã, nos corrigir, viu, irmãos? Não é corrigir os irmãos, não é indireta para ninguém, é uma direta do céu para cada um de nós. Amém? Deus não trabalha com essas indiretinhas, não, é para todos nós. Deus está falando para nós. Ah, pastor, mas é para o senhor também? E principalmente para mim. Deus está dizendo, Carlos, cuidado quando vier um membro mais simples, pobre, não que eu seja rico, que longe estou de sê-lo, mas trate com respeito. Um membro menos favorecido, um cristão mais humilde, trate com respeito. Não olhe para ele de cima para baixo, como se você fosse o tal porque você não é. Trate as pessoas com respeito. Discirna o meu corpo. Né? Não apenas no contexto da ceia, o corpo, ou seja, a igreja, mas o próprio cabeça do corpo, que é Jesus. Carlos, cuide dessas coisas. E é isso que eu quero passar para os irmãos. Amém? Por quê? Porque Deus nos ama. E eu não quero, e eu tenho certeza que Deus também não quer que o juízo dele venha sobre nós. É por isso que ele nos alerta. Deus nos alerta porque nos ama, porque quer o nosso bem. Amém? Vamos ficar em pé. Glórias a Deus. Nós ouvimos algumas coisas bem duras nessa manhã, né? E a igreja de Corinto ouviu essas durezas antes de nós há cerca de 2000 anos. A gente aprende, como eu disse na introdução dessa mensagem, que toda a igreja tem problemas. A gente falou sobre isso várias vezes, né? As igrejas têm problemas, mas não é porque a igreja, eu digo a igreja de forma geral, a igreja de Cristo no sentido geral, não necessariamente a igreja A, B ou C. Não é porque a igreja ela tem problemas que nós devemos ou devamos achar isso natural. Que nós devamos aprofundar esses problemas, ou devamos contribuir para que estes se tornem cada vez mais profundos. Não, nós devemos contribuir para que o perdão venha, para que os relacionamentos deem certo. Às vezes, no corpo de Cristo, sai uma faísca aqui e acolá. Às vezes um irmão disse uma palavrinha X, o irmão entendeu Y, e aí a faísca brotou, e aí já, se você não cuidar, aí já surge um foco de incêndio. Nos relacionamentos interpessoais, a verdade é essa, né, irmãos? Lidarmos com pessoas distintas, de níveis culturais distintos, de temperamentos distintos, de criações distintas, de culturas distintas, é difícil. É difícil. Quem é casado sabe, né? Marido e mulher, obviamente ali diante do Senhor se dão bem, mas às vezes um tem uma visão, o outro tem outra, e fica aquela perspectiva distinta. Mas espera aí, às vezes um tem que dar o braço a torcer para a outra, ou a outra tem que dar o braço a torcer para o outro, que é o marido no caso, de modo que as coisas se encaixem. Se entre duas pessoas há divergência de opinião, imagine em 100, imagine no meio de uma igreja, né? Em igrejas pequenas, médias ou grandes, é natural que divergências ocorram. Mas essas divergências, Paulo nos adverte, Deus nos adverte através de Paulo, não podem se transformar em inimizade pessoal. Amém? Nós somos amigos, somos irmãos em Cristo. O nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo é o pecado. Os nossos inimigos são os demônios, não é o nosso irmão em Cristo. Ele está longe de ser o nosso inimigo. Não é o nosso vizinho. Não, os nossos inimigos não são as pessoas. Amém?
às vezes, ou muitas vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É por isso que Paulo diz: sonde o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É interessante que na ceia, Deus não ordena que o pastor examine as pessoas. Ele diz: cada um deve examinar a si mesmo. Mas, pastor, e se o irmão estiver numa situação tal, eu não sou o Espírito Santo, eu não sei. É ele com Deus. Cabe-me, à luz da palavra, instruir, pregar, exortar, corrigir, aconselhar, mas cada um é cada um. Amém? Então, meu irmão, que nós olhemos para nós nesse momento. Sempre. Amém? Feche os teus olhos. Esse é um momento que Deus nos dá para sondarmos o nosso coração. Meu irmão, não tenha medo de sondar o seu coração. Talvez você encontrará muita coisa suja aí, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não tenha medo de dizer: Senhor, essa área da minha vida está tão ruim, essa área das palavras, dos vocabulários, às vezes eu me expresso de forma rude, às vezes eu trato meu irmão de forma grosseira, às vezes eu desrespeito sem querer um irmão, às vezes quando vou ver, eu ofendo alguém. Enfim, Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor, meu irmão. Esse é o momento de nós nos autossondarmos nesse momento. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por esta igreja, Senhor, que longe está de ser perfeita, nós estamos muito distantes de sermos perfeitos. Somos pecadores, somos imperfeitos, estamos repletos de erros, o Senhor conhece o nosso coração. Eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor me ajude a sondar o meu coração. Ajude cada um dos meus irmãos a sondar o seu próprio coração. E como disse o salmista no maravilhoso Salmo, Senhor, 139, veja se há em nós, em mim, algum caminho mau, me tire desse caminho e me guie pelo caminho eterno, pelo caminho da salvação, pelo caminho da sua palavra. Pai, que o Senhor nos ajude a enxergarmos a nós mesmos, os nossos pecados, as nossas falhas, todos os nossos erros, tudo aquilo que precisa ser corrigido, e nós te pedimos, Senhor, por favor, nos ajude a sermos corrigidos. Aliás, obrigado porque nesta manhã o Senhor nos corrigiu por meio da sua palavra. O Senhor nos alertou, o Senhor nos advertiu, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos tirou do erro nesta manhã. Muito obrigado por isso. Mas compete-nos, além de ouvirmos a sua palavra, compete-nos não apenas ouvi-la, como Tiago, teu servo, nos adverte. Compete-nos colocar em prática, não enganando-nos a nós mesmos com falsos discursos, de modo que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Pai, ajude-me, por favor. Ajude-me a fazer uma autossondagem. Veja tudo aquilo que está errado no meu coração, Senhor. Meus pensamentos, minhas intenções, minhas inclinações, minhas aspirações, minha maneira de tratar às vezes o meu irmão, Senhor, às vezes de forma inconsciente, se fui ali ríspido, Senhor, se fui grosseiro, se fui imprudente, se na verdade machuquei em vez de curar, se ofendi, feri em vez de sarar, Senhor, me perdoe, perdoe a cada um dos meus irmãos. Ajude-nos para que o seu juízo não venha sobre nós, em termos de fraqueza, em termos de doença, em termos de morte, enfim, que o seu juízo não venha de forma alguma sobre nós. Aliás, se o Senhor nos advertiu nesta manhã, é porque o Senhor não quer que venha sobre nós o seu juízo, mas sim venha a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, mas também venha a sua correção. Cuide de nós, Senhor. Nós vamos agora participar da ceia. Ajude-nos diante de tudo que foi exposto nesta manhã. Ajude-nos a não comer do pão e a bebermos do cálice de forma indigna. Ajude-nos a discernirmos o corpo do Senhor. Não apenas os elementos da ceia, mas a sua própria igreja, que é o seu corpo, incluindo os irmãos menos favorecidos e tudo, à luz do texto de 1 Coríntios que nós lemos. Nos abençoe, por favor. E mais uma vez, perdoe os nossos pecados. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.